Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Consumo em queda, custo de produção em alta, investir ou economizar em 2021? César de Castro Alves, consultor de agronegócio, vem orientar aí os primeiros passos. A moela, coração e outras miudezas do frango, você está atento a elas na sua produção? A Ana Klempow, médica veterinária, vem chamar a atenção para esses detalhes no manejo. Vamos começar então o nosso programa? Agora! O Japão teve mais 2 surtos de gripe aviária. Foram em 2 fazendas de produção de ovos na cidade de Mihara. Fica na região sudoeste, então é mais uma região do país afetada. A informação foi dada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária japonês, que considera esse o pior surto em 4 anos. E a China importou 775 mil toneladas de carne em novembro. Cresceu de novo na comparação mensal, alta de 1,8%. Foram 761 mil toneladas em outubro. Os dados são da Administração Geral das Alfândegas e mostram que durante os 11 meses atingiram quase 9 milhões de toneladas. Só no mês de julho, que foi um recorde, foi quase 1 milhão. Em comparação com 2019, o crescimento é de 63%. O Brasil é o único país exportador de carne que vai alcançar saldo positivo em 2020, mas com a bovina e a suína, a de frango, não. Vamos comparar o desempenho da suinocultura e da avicultura com os principais concorrentes? Vamos colocar na tela cheia para você aí de casa acompanhar comigo. A gente estuda junto, né? Eu vejo por aqui, inclusive, também. Olha só aí, com a carne de frango, o quanto Estados Unidos e Brasil, então, ganharam, né, nesses 11 meses do ano. Estados Unidos, 963 dólares por tonelada. O Brasil, uns 50% a mais, né? 1.406 dólares. Até tem um porquê nisso, viu? É que os Estados Unidos vendem menos cortes que o Brasil. Aí, vamos numa comparação, então, aí, né? Os Estados Unidos, em 2020, né, comparação com 2019, ganhou a mais, 0,83%, conseguiu aí faturar um pouco a mais, né? Já o Brasil, menos, e já o Brasil, menos 13%. Agora, na década, essa comparação, né? O quanto cada país conseguiu valorizar ou não aí o seu produto. Menos, hein? Estados Unidos, menos 6%. Já o Brasil, menos 15%. Então, os americanos estão conseguindo colocar mais valor no produto. Agora, vamos à carne suína. Aí tem a comparação não só com os Estados Unidos, mas também com a Alemanha, que é um grande exportador. Veja só. Estados Unidos, então, 2.539 dólares por tonelada. Já o Brasil, um pouquinho menos, 2.366. Alemanha, bem menos, 1.866. Só que aí, nessa comparação, já tem algo bom, né? É que Estados Unidos e Alemanha perderam em valor. Olha só, Estados Unidos menos 3%, Alemanha menos 6% e o Brasil teve valorização de mais 5,40% na comparação com 2019. Na década, todos os países perderam um pouquinho aí em valor. Estados Unidos e Brasil, 10%, Alemanha, menos 2%. 2020 foi um números impressionantes, né? Como nas exportações e também alarmantes, como no custo de produção. 2021, ao que tudo indica, teremos exportações aumentando ainda mais e custo de produção no mesmo ritmo, infelizmente. Mas podemos ter dólar menos forte numa oscilação maior com o real. Um dos motivos é a troca da presidência americana, né?
No Brasil, o consumo pode diminuir ainda mais com o fim do auxílio emergencial da pandemia. São tantos fatores, vamos a mais alguns deles e com mais detalhes, com quem sempre nos ajuda aqui a entender o mercado, o César de Castro Alves, que é consultor de agronegócio do Itaú BBA. Ele já está conectado aqui com a gente. César, um bom dia para você. Bom dia, Pablo. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui. O prazer estar com vocês. Legal que você está aqui. César, até tem gente que não entende muito, né? Até de início também eu fiquei pensando, mas será que faz tanta diferença assim esse auxílio emergencial no bolso do brasileiro? Mas pelo jeito sim, né? Tem muita gente preocupada aí. Sem dúvida, Pablo. Fez muita diferença esse ano, não só para alimentos mais caros, né? Como o caso da carne bovina, mas também para alimentos mais básicos. Aconteceu no arroz, no feijão, né? A gente teve outras razões para os preços agrícolas subirem, né, dos alimentos, mas também houve uma boa demanda interna e nós acreditamos que muito disso foi porque chegou os R$600 na mão de famílias que isso faz muita diferença. Então, no próximo ano, imaginando que esse auxílio não vai estar disponível, né, a gente tem um problema fiscal difícil e tudo indica que vai ser interrompida essa ajuda. Então, isso pode afetar, né, a demanda por alimentos, porque nós vamos estar com um quadro aí de desemprego alto, né, e uma recuperação econômica, que, na verdade, nós só estamos recuperando o tombo desse ano. Então, o ambiente econômico vai estar difícil. Inclusive até tem gente comentando, né, mas como assim, né, se o Brasil está se recuperando no PIB, se a nossa taxa Selic está tão baixa, os juros estão menores, mas isso não está querendo dizer muita coisa, né, César, porque é uma recuperação em cima de um tombo maior que a recuperação, inclusive, né? Isso, exato. Ou seja, no final do ano que vem, né, nós devemos estar onde estávamos no final do ano passado, 19. Então, não é nada espetacular essa possível alta do PIB de 3,5%, 4%. Na verdade, é uma recuperação. Isso é grande parte disso. É um efeito até estatístico, né, de uma comparação com uma base depreciada. Então, apesar de ser bem melhor, e aliás o que foi comentado aí, né, por você, que há uma leitura de uma possível apreciação cambial, né, ou seja, uma queda do dólar, isso também está associado a uma menor percepção de risco. Há uma expectativa de que as vacinas vão chegar, ou seja, o mundo aparentemente está caminhando para melhor. Então, isso é bastante positivo, mas nós vamos sair ainda muito lentamente dessa situação, né? Não vai ser uma explosão de crescimento, né? Então isso preocupa sim. As carnes podem sentir, mas eu diria que o frango pode até ser favorecido nessa situação por uma possível migração aí das proteínas mais caras para o frango, né, que é o mais barato. Porque quem exporta daí, César, nessa situação de um dólar caindo, vai ficar um pouco pior para eles. Para todo mundo, né? Qualquer produto exportado, quando o dólar cai, você tem menos receita em reais, né, na moeda nacional quando faz a conversão. O que acontece é que muitas vezes, quando o dólar está em queda, os preços em dólares sobem, né? Então, as commodities em geral, né, existe uma ampla liquidez no mundo hoje em busca de oportunidades de investimento, dado que os juros estão baixos, negativos em muitos países, e o Brasil, por ser um grande produtor de alimentos, é um candidato natural a ter uma valorização dos preços em dólares. Então, isso pode subir lá em Nova York, em Chicago, os preços de grãos, né, de todas as commodities, compensando essa apreciação cambial. Então, esperamos que os preços, e precisamos disso, né, que os preços de exportação em dólares de carne de frango, de carne suína subam, né, continuem subindo, já está acontecendo uma recuperação, para que a gente consiga fazer frente a essa menor receita que virá pela via do câmbio. Tá certo, então. E aí, como você bem comentou aí, com essas carnes ficando mais caras, então, para quem produz frango, pode ser que tenha uma situação um pouco melhor. Queria que falasse um pouco mais sobre isso. Sim, Pablo, eu acho que aí, na verdade, é uma grande esperança que nós temos, né? O consumo de frango, ele, diferentemente da carne bovina, que caiu muito, ele não caiu, né? Ou seja, nós tivemos um ano praticamente empatado no volume de exportação, né? Precisaria que fosse mais, porque a gente trabalhou com um ritmo de produção relativamente alto,
então as exportações ficaram estáveis e as margens foram difíceis, foram muito pressionadas pelos custos. Então a nossa, vamos dizer, salvação, né, para não contar com uma exportação que a gente não sabe se vai acontecer o ano que vem, né, o dinamismo das exportações de carne de frango diminuiu nos últimos anos, mas nós temos um consumo doméstico, um mercado interno muito sólido, então a gente espera que a proteína recupere um pouco do seu espaço, né? Ela está barata relativamente à carne bovina, então teria todas as condições o ano que vem, ainda mais com uma possível situação difícil na economia, então a carne de frango ela se destaca, então pode ser daí uma via importante de sustentação dos preços. Eu só queria também apontar que é importante a produção não crescer demais, né? Porque os custos de produção vão estar elevados, os riscos cresceram, né? Essa nossa grande preocupação são os custos, os riscos cresceram sobre as safras aí de milho no sul, a safra de soja, então os custos ficando altos, as margens para que elas fiquem positivas, é importante que a produção não cresça exageradamente, o que a gente viu esse ano, né? Um ritmo meio forte. Pois é, que estava todo mundo realmente esperando, né, um ano, né, e realmente foi um ano bom para exportar carne suína, por exemplo, né, mas lógico, tivemos pandemia no meio e quem quer contar com isso, né? Sobre até o custo de produção, né, César, para o ano que vem, realmente você está comentando aí, todo mundo está acompanhando até com a gente aqui, né, a previsão do tempo não está, o tempo, aliás, não a previsão, né, o tempo não está ajudando aí para os grãos, então vai ser um ano também complicado com isso, né? As indústrias estão até segurando um pouquinho a produção agora para ver se equilibra, né, essa situação. E acho que ano que vem pode ser que eles continuem nessa entoada aí, né? Vamos ver, né, Pablo? Eu, pessoalmente, fiquei um pouco assustado com o número do alojamento, né? A produção de pintinhos de corte de outubro, que veio o maior da história, um número absolutamente impressionante, quase 10% maior do que o outubro do ano passado, embora eu possa ser revisado esse número, né? Ele está um pouco destoando do número do IBGE, que são os abates, e a produção de carne, que veio um crescimento um pouco menor. Então, não vi ainda tanta redução do ritmo de produção, não. Eu acho que precisaria ser um pouco mais. Tá certo, não, te entendo, realmente, até isso eu não estava, ninguém falou isso para mim até agora, né, deve ser maior então essa segurada aí para conseguir o equilíbrio, né? O que será que você acredita nisso, hein, César? Será que é justamente esse consumo interno do frango, então? Eu acho que sim, né? É normal essa época do ano, os preços, né? Essa época não, a partir da virada do ano, os preços das proteínas enfraquecerem um pouco, e é um período que normalmente a indústria tira um pouco o pé, né, do acelerador. Então, eu espero que isso seja mesmo de fato ocorra e ajude aí, porque os custos devem permanecer elevados e a gente não sabe se a exportação vai compensar, né, essa redução de demanda normal que tem nessa época do ano. Então é importante que a produção reduza um pouco agora, né, especialmente de frango. De suínos, nós temos a grande China, né, com um cenário muito positivo para o ano que vem e que suportou esse ano, né, um crescimento bem forte da produção. Então, assim, é muito positivo, o cenário é bom, a China deve continuar importando bastante no ano que vem, mas nós estamos totalmente dependentes desse negócio, né? Então, se qualquer problema tiver, a produção de suínos ela é mais difícil, um ajuste. Então, o setor tem que também estar preparado para enfrentar os custos elevados. Eu acho que esse é o ponto. O cenário de demanda ele é positivo, mas os descustos é um pouco preocupante, Pablo. Realmente, a gente sempre quer investir, mas é importante entender o momento de segurar um pouquinho, né, César? Obrigado pela sua participação, viu? Bom trabalho para você aí. Obrigado, um abraço e até a próxima. Até mais. Vamos atualizar também o tempo, continuando aí o nosso tema com a Kelly Ávila. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Estava vendo ali a entrevista de vocês falando aí um pouquinho da previsão do tempo aí como é que está afetando principalmente a questão dos grãos, e a gente tem uma informação seguinte da Safras e Mercado, que é consultora do Projeto Soja Brasil. Mato Grosso do Sul e o Paraná terminaram o plantio da soja, atrasado em relação ao ano passado. O plantio geralmente começa ali 15 de setembro, depois do fim do vazio sanitário, e termina em outubro, às vezes início de novembro, às vezes estende um pouco mais. Esse ano avançou bastante por conta da estiagem. E, pelo menos no Paraná e Mato Grosso, Pablo, já se fala em replantio, né? Aí.
por falta aí, pode haver aí falta de grãos também um pouquinho mais lá na frente aí. Temos que ficar de Vai olho. atrasar ainda mais e atrasa o milho. Atrasa o milho lá na frente, a janela do milho já está atrasada também em vários estados. Por isso, nosso cuidado aqui sempre, né, Kelly? Por isso que a gente disso. fica de olho aqui na previsão do tempo também, para acompanhar e trazer notícias aí para o produtor. E a gente vai avançar e já vai direto aqui, Pablo, mostrar como é que fica a previsão do tempo. Não muda muito em relação a ontem. Lembra que a gente falou que a região sul ainda ia continuar com o sol aparecendo, ia ter pancadas de chuva? Mas ontem a mancha mais escura estava aqui, lembra, Pablo? Pegando mais o norte de Mato Grosso, parte de Rondônia e da Amazônia. Agora veio para esse corredor, pegando aqui também ainda o norte de Mato Grosso, mas passando por Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É onde a gente vai ter chuva um pouco mais significativa nos próximos dias. O sol vai aparecer em todo o país, mas a gente ainda continua tendo aquelas pancadas de chuva isoladas, ainda com possibilidade de tempestade, principalmente aqui nessa mancha mais escura. Pode ocorrer também no sul ainda, viu, Pablo? Lá o tempo está mais firme, mas ainda vem algumas pancadas de chuva por lá. Aí eu separei algumas cidades para a gente ver os próximos dias aí. Bastos aqui no interior de São Paulo, aí o tempo vai ficar mais firme. Só no sábado existe aí possibilidade de chuva até com tempestade, máximas entre 32 e 33 graus, fazendo bastante calor aqui no interior de São Paulo e mínimas entre 20 e 21. Quinta e sexta aí o tempo mais firme aqui em Bastos. Temos mais uma cidade aqui, Toledo, no Paraná, também temperaturas altas entre 32 e 33 graus e por lá, ó, sem previsão de chuva. Toledo ali no Paraná, temperaturas altas, as pessoas ali, o pessoal que cuida de granjas precisa ficar atento, porque não tem previsão de chuva, porque a chuva traz um refresco ali e vai ficar bastante calor aí, o que também tem que ficar atento em relação às granjas e os animais. Aí eu separei o mapa aqui para a gente dar uma olhadinha em relação à umidade do solo. Olha aqui, melhorou um pouco a umidade do solo, né? Mas a gente pode ver ainda que a gente tem algumas possibilidades ainda de áreas com pouca umidade do solo ainda e também com pouca possibilidade de chuva também. Meu Deus, o Paraná dramático. Dramático. O Paraná está bem ruim. Ali a gente mostrou Toledo, né, sem previsão. Isso aqui é 20% de possibilidade ali de chuva. Então a gente está ali com a situação bem complicada aqui, ali no Paraná e empate aqui também do Centro-Oeste também. Obrigado, Kelly. Obrigada, a gente se vê até amanhã. Tchau. Até mais. Daqui a pouco vamos discutir sobre as miudezas do frango, a moela, a fígado, o coração. Também tem os pés muito apreciados na Ásia. Mas espera aí, porque tem produtor chamando a gente para dar recado. Vamos ver. Olá, sou a Aline Padrone Souza, sou do Rio Grande do Sul, Seberi. Queria mandar um abraço para o pessoal aqui de Seberi e para toda a minha família. Ligados, integrados, volta já. Estamos de volta agora para ver também a sua participação via internet, pelo Instagram. Quero ver quem postou com a hashtag Ligados e Integrados o dia a dia aí de trabalho. Ó, o Leandro Reck aí mostrando pra gente o lote novo. Todo orgulhoso. É um lote de peru, parece, né? Não parecia um pintainho ali pra mim, não. Vi meio que de longe. Bom trabalho pra você aí. A moela, fígado, coração. Não esqueça dos pés também dos frangos, hein? Porque todos esses cortes e miudezas têm grande valor para o mercado interno e principalmente internacional. A Júlia Fabre foi pesquisar para mostrar para a gente. Entre os miúdos dos frangos, o famoso coraçãozinho vence a disputa com folga. É o preferido entre os brasileiros. Está presente na farofa, na canja e, é claro, no churrasco. 100% da produção fica no Brasil. Já o fígado é bastante exportado, vai em bandejinhas de isopor para o Oriente Médio, mas também é utilizado na produção de ração animal. A União Europeia é outra compradora do produto. No Brasil, fica só uma pequena quantidade. Os brasileiros preferem o bife de fígado bovino. Já a moela é comercializada tanto no mercado interno quanto externo. Aproximadamente 70% vai para exportação e 30% fica por aqui. É um produto sazonal. Em algumas regiões do Brasil, a preparação com molho na panela de pressão é mais popular. O pescoço e os pés não são considerados miúdos, mas sim cortes. Os pés vão diretamente para a Ásia. Por lá, são muito apreciados.
É importante lembrar que o manejo correto é essencial para preservar a qualidade dos miúdos. Além da manutenção da ambiência, a qualidade da matéria-prima utilizada na produção da ração dos animais também é determinante. Toxinas presentes no milho, por exemplo, podem alterar a coloração do fígado. A procedência do grão deve ser conhecida. Também é imprescindível investir no bem-estar das aves e no manejo da cama. Aves estressadas podem bicar e comer o substrato. Se as aves ingerirem pequenas pedras, podem ocorrer lesões na moela. Veja na imagem uma moela com lesões. Nesse caso, o miúdo está comprometido e precisa ser descartado. Que interessante, né? Vamos conversar mais sobre esse assunto com a Ana Kleinpohl, que é médica veterinária e ela trabalha num abatedouro. Tirou um intervalinho ali para conversar com a gente. Ana, um bom dia para você. Bom dia, Pablo, tudo bem? Tudo certo, legal que você veio aqui participar com a gente. O Ana, até a gente viu na reportagem aqui agora, né? Às vezes os miúdos, eles transparecem, né, que o frango passou por algum estresse. Realmente isso pode acontecer? Vocês encontram aí esse tipo de situação? Quer dizer, não encontram muito, acredito, né? Mas pode ser encontrado, né? Pode ser encontrado assim. Os desafios de manejo que o frango passa no campo, isso repercute também não só na carcaça, mas no miúdo. E isso leva a gente ter uma condenação. 100% dos miúdos, eles são inspecionados aqui. Eles são avaliados individualmente. Então, alteração de cor, alteração de textura, ou a presença, por exemplo, de líquido, de qualquer coisa que altere a característica, leva ao descarte desse miúdo. Pois até pergunto isso porque às vezes o produtor, né, pode achar, né, olha só, meu animal está bonito, 100%. Calma aí, a gente não viu por dentro ainda, né, Ana? Exatamente. E a gente sabe que tem fatores como a qualidade da ração, né, tem fatores, principalmente a qualidade da água, elas são importantes para você ter tanto a carcaça quanto o miúdo em condições de ser aproveitado. Tá certo. Então, isso não tem muito segredo, é no dia a dia, nesse trato com o bem-estar animal. Exatamente, Pablo, exatamente isso. É o produtor, o integrado, ele cuidar da fonte de água dele, ele manter limpo, ele manter a água clorada, é ele seguir a orientação do técnico que visita ele com relação ao manejo de comedouro para essa ave, ter a rotina dela de comer, de conseguir chegar no alimento, né, conseguir ficar com o comportamento dela tranquilo, que não gere uma situação de estresse, que ela vai chegar 100% aqui pra gente. Tá certo. Agora conta pra gente então, né, até muita gente acho que imagina, mas poucas das miudezas, né, são usadas, né, pouca gente consome. Não é bem assim, a gente vende muito para fora inclusive, né, Ana? Vende muito para fora. Isso vai muito de cada indústria. Falando especificamente daqui aonde eu estou e da JBS como um todo, que é voltada para exportação, é pouca coisa que fica no Brasil, pouquíssima coisa. Principalmente, assim, o pezinho a gente sabe que ele não é um miúdo, ele é classificado como corte, mas o pezinho, ele pouco fica no mercado interno. O fígado também tem uma venda muito boa para fora, moela também. Aí, como foi falado no início da reportagem, o coração acaba que fica por aqui. O povo consome bastante. Exporta também, mas o coração a gente consome bastante. Pois é. E vai principalmente para a Ásia, né? Principalmente para a Ásia. Tá certo. Parte... Pode falar, perdão. Não, pode continuar também aí. Esses miúdos, os pés, todos geralmente vão para a Ásia realmente, né? O coração fica mais aqui que o brasileiro usa no churrasco, né? Esses outros miúdos que vão para fora, eles geralmente fazem o quê? Você sabe? Isso varia, assim. O fígado, ele é comercializado para ser consumido na forma dele in natura, para ser preparado mesmo em bandejas ou em pacotinhos individuais. Mas ele também tem muita saída para ração animal, para o ramo do pet food. Porque como ele tem muita proteína, ele acaba sendo uma matéria-prima de excelente qualidade para a produção de ração, para cachorro, para gato. E ele também tem muita venda para isso. Mercados bem exigentes compram o fígado da gente para fazer ração animal. Tá certo. Muito legal, né? 100% se aproveita de tudo, né, Ana? E que bom, né, para a nossa produção brasileira.
E eu entendo, Pablo, que assim, o produtor integrado, o manejo que a gente dá para essas aves, isso tem um papel fundamental para isso aqui chegar bem, para a gente conseguir aproveitar o máximo possível, sabe? Que nem eu falei, são coisas simples, são coisas da rotina do dia a dia, de você seguir a orientação do técnico, e isso até o momento da retirada da ração, do momento de cumprir o jejum antes de vir para o abate. O jejum, ele pode ter interferência na qualidade do miúdo depois, né? Tanto o jejum excessivo quanto a falta dele. Tá certo. Às vezes ali nesses momentos finais podem fazer diferença então, né, Ana? Obrigado pela sua participação aqui pra gente, contando aí um pouco até dessa situação curiosa, né? Porque muita gente não imagina para onde vai, né? Tudo o que ela está produzindo, né? E para nós aqui também é muito legal. Um bom trabalho para você aí, então. Obrigada, Pablo. Um excelente dia. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado de todo o conteúdo que a gente preparou aí especialmente para você. O programa de hoje fica por aqui, mas se você quiser rever, pode ir lá no YouTube do Canal Rural, também tem nosso Instagram, reassiste, compartilha com seus amigos. O Ligados e Integrados é feito justamente para você produzir sempre aí cada vez mais e melhor, né? Então, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.